Good morning, bom dia. I'm Antônia, sou a Antônia. Estamos começando a nossa primeira aula do terceiro bimestre. How are you, Eddie? Hello, Antonia. I'm fine, and you? I'm okay, I'm well, estou bem. Ok. Hello, students. Olá, alunos do sétimo ano, professores, dirigentes. Então, vamos começar a aula, Antônia. Vamos, let's start, vamos começar. Então, nós ainda não recebemos o caderno do terceiro bimestre. Então, eu vou dar uma sugestão para vocês. Vai ter um QR Code ali no início da aula, dá um print, né? Baixa ele para você organizar seu material da aula até chegar ao caderno do aluno, ok? O que eu vou fazer hoje? Eu vou dar antes de começar a aula, não vou agradecer aos alunos, porque a aula da semana passada, was incredible, it was fantastic, foi fantástica, não foi, Ed? Sim, o pessoal participou bastante, o pessoal gostou bastante da interação, nova interação, né, Antônia? E isso foi muita interação, o quiz está vindo aí. Eu vou fazer um quiz aí uma vez, acho que eu vou fazer uma prova, mais ou menos. Eu não sei se vai ser mensal ou se vai ser a cada 2 meses no final, para a gente testar o nosso conhecimento, que eu acho que é importante. E eu vou dar um feedback da aula passada, porque a ordem do quiz não estava de acordo com a ordem do PPT. Né? E eu tinha marcado ali no Flipchart, eu acabei esquecendo de mostrar para vocês o resultado. Os alunos adoraram, comentaram que tiveram susto, né, de tomar o susto quando apareceu lá na tela. Os professores falaram que queriam fazer isso na aula. Dá para fazer no Google Classroom aquilo. Dá pra fazer no Google Classroom, dá pra fazer no Google Forms também, tem várias Tá? opções. Tem várias maneiras, então pode aproveitar. Alunos dizendo, nossa, eu acertei tudo, eu errei tudo, eu chutei. Não tem problema, gente. Foi a nossa primeira vez, né? Nós não estávamos preparados, mas foi muito bacana. Eu queria agradecer o Ed, porque foi ele que segurou o quiz aqui, né, Ed? Segurou aqui na mão, gente. Ele ficou lá no celular com o pessoal de TI e eles foram falando, ó, segura aí que daqui a pouco vai entrar o link. Quando entrou, eu nem percebi. Né, porque eu estava aqui conversando com vocês para esperar a hora. Então, quero thanks, Ed, agradecer o Ed. You're welcome always, count on me. Ou a produção também, porque não sabia, a gente acabou falando, foi novidade, mas eles deram um show de bola, foi bem bacana. Outros professores estão testando, né? Acho que a professora Janaína de História, uma das professoras de português também. E quando terminar, o departamento de TI terminar, nós vamos colocar o quiz aqui, tá bom? Agradecer a Tati e o Marcão, né, que foram que nos proporcionaram esse quiz. Olha bem aqui. Não, nós vamos pôr ali na tela para vocês o resultado do quiz. Olha, a primeira pergunta era, nós tínhamos 20 mil alunos no chat, mas 6 mil conseguiram responder. Where does he live? Onde ele mora? Então, ali a letter C era a resposta correta. 66% dos alunos acertaram. Olha, mais da metade, né? Bem bacana. A 2. Where does he like to stay? Aonde ele gostava de ficar? O gato. 36% dos alunos acertaram. In the basket. Ele estava dentro do cesto. 3. When does he go to the vet? Quando que ele ia ao veterinário? 33% acertaram a letra B, nas quartas-feiras. E a 4, when was he born? Quando ele nasceu, era a última lá, a letter C. Então, foi 29% dos alunos aí, desses 6 mil que acertaram. Para fazer o cálculo, tem que chamar o professor Jonas, tá, gente? Porque eu não sei quanto é que dá essa porcentagem aí, tá bom? Mas foi muito bacana, vamos tentar aí melhorar a nossa meta, né? 29 vezes 6. Ó, gente, ela vai filosofar, tá? Eu queria agradecer a professora, eu não vou falar nome, mas eu queria agradecer uma professora que ela é da escola Érica, desculpa, a professora é da escola Érica, da escola João Portugal, tá? De Lins. Nós recebemos essa semana um compilado de ATPCs. E a professora realizou com os alunos dela uma das propostas da aula do Centro de Mídias, que era a produção de uma redação. Tá? Então, ela fez com a aluna dela e mandou lá para o departamento da diretoria de Lins. A aluna é a Júlia Pereira dos Santos, do 7th Grade C, do 7º ano C. Congratulations, Júlia. Olha, parabéns. O seu vídeo estava muito bonitinho. Teve erros, claro, errar faz parte do processo. Eu vou também trazer alguns vídeos produzidos pelos meus alunos para vocês mostrarem que errar também é importante, tá? Então, parabéns, professora Érica. Eu não lembro o nome da PCNP de inglês, I'm sorry, eu acabei não vendo o nome, mas wonderful, ok?
Let's start our class. Vamos começar? Yes, let's go! Você lê as habilidades para mim, por favor? Sim, vamos lá. Habilidade 13, organizar texto em unidades de sentido, dividindo em parágrafos ou tópicos e subtópicos, explorando as possibilidades de organização gráfica, de suporte e de formato do texto. Ability 17, explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o contexto de uso. Ability 20, empregar de forma inteligível o verbo modal para descrever habilidades no presente e no passado. Ability 23, reconhecer a variação linguística como a manifestação de formas de pensar e expressar o mundo. E as reading strategies são skimming e scanning. Eu lembrei agora de uma coisa. A aula passada, vocês reclamaram da qualidade da aula, né? Diz que não estava dando para ver. Semana passada, eu assisti a aula de alguns professores e o aplicativo, realmente a imagem estava ruim. O problema não é aqui no estúdio. Até conversando hoje, que os alunos também do sexto ano reclamaram, e o pessoal da produção falou que é a qualidade da internet. Se a internet for baixa, vai demorar mesmo para essa imagem chegar perfeita para vocês, tá? Então, assim, aqui eu olho no meu celular, a imagem está perfeita. Se a de vocês está embaçada, é realmente uma coisa que nós não podemos resolver, viu, gente? A gente tenta deixar, quando é o flip chart, a gente tenta arrumar, deixar de uma maneira mais confortável para vocês, tá bom? Só para lembrar, né, Ed? Aí a reclamação da qualidade, tá bom? Agora, para começar a nossa aula, aqui tem o QR Code da apostila de vocês. Você pode dar um print, você pode baixar isso, porque eu não sei quando a apostila vai chegar na escola para você retirar, tá? Ou você entra e você baixa, ou você usa aí durante as aulas, não sei qual vai ser a sua organização pessoal, ok? Então, vamos começar? O que nós vamos precisar para a nossa aula de hoje? Your notebook, O seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis. e a apostila do aluno nós não temos ainda. Vou pedir para vocês darem um print aí na tela e organizar o caderninho de vocês, ok? Nossa primeira pergunta de hoje. Olha lá para vocês na tela. What is civil defense? Né? O que é defesa civil? O diretor vai colocar, vocês vão ter 1 minuto para responder. Ele vai colocar ali a resposta para vocês. Ó, civil defense is, e você vai colocar a definição ali em português. Se você souber tudo em inglês, alguma palavra definindo, você escreve. Se não souber, você escreve 50% inglês, 50% português, e depois a gente aí no final dessa aula, a gente pode retomar o que é civil defense, ok? See you later. Te vejo daqui a pouco. Hi. O que vocês responderam? Eu estou lendo aqui que alguns tentaram responder em inglês, não foi, Ed? É isso aí. Então, olha só. O Nicolas disse defensor civil, o Gustavo respondeu policy e o Arthur respondeu police. Ok. E a Giovana respondeu defesa civil. Estamos ali, né? Estamos dando uma respostinha. Então, para a gente chegar à nossa conclusão da aula de hoje, eu vou colocar um símbolo ali para vocês na tela, tá? E eu vou perguntar para vocês, what is a logo? O que é um logo? Tá? Respondam ali no chat para mim, 1 minuto, o que é um logo para vocês? Respondam aí com as suas palavras. O que você acha que é um logo? 1 minutinho.
E aí, Ed, o que eles responderam? A maioria está respondendo em português. A Natiane disse uma imagem que representa uma empresa ou cidade. O Gustavo Henrique, um símbolo representativo de uma marca. E a Ionara disse marca ou símbolo. Os alunos continuam falando que está ruim. Eu vou mostrar para vocês a imagem do meu celular. Você consegue pegar aqui, Belo? Ó. Para vocês verem a qualidade. Tá vendo como a imagem tá boa? Né? Tá dizendo que está embaçado, né? Assim? Só que eu não sei se eu vou conseguir. Opa. Virar aqui, ó. Ó, a qualidade da imagem. Não tá ruim não, viu, gente? Eu estou do celular aqui junto com vocês no chat, tá bom? Então, não sei o que está acontecendo aí, tá bom? Bom, vamos lá. O que é, né? Logo. A gente escuta bastante essa palavra, ela está no nosso dia a dia, né? E a gente, por exemplo, na minha escola, os alunos fizeram uma campanha para desenvolver um logo, o logo da escola, né? Hoje o Ed está ali com um logo na camiseta dele, que eu não posso falar o que é esse logo, porque senão vai ter problema, mas ele tem um logo ali na camiseta dele, né? Então, o logo é uma imagem, um símbolo, né? Que representa alguma coisa, uma ideia, uma filosofia. Então, olha a definição de logo aqui, ó. Logo is a symbol. Logo é um símbolo. Graphic, mark or emblem. Uma marca gráfica, um símbolo gráfico ou emblema. Made up of text and images. Feito de textos e imagens. That help us identify brands we like. Que nos ajuda a identificar marcas que gostamos. Então, vocês perceberam? Aquela imagem era um logo, né? E vários alunos, acho que a maioria escreveu police, né? Escreveu que era da polícia. Então, associou a imagem. Só que esqueceu de olhar que a imagem do logotipo que está ali, ela tem uma imagem do símbolo de que estado? Põe para mim por ali, por favor, diretor. Olha, vamos fazer a leitura da imagem. Esse símbolo que está no centro é o símbolo do estado de São Paulo, né? Está escrito Defesa Civil, está escrito em português. Se tivesse escrito polícia, estaria escrito polícia, né? Dá para a gente escrever ali o logotipo em inglês? Não, porque esse é o logotipo de uma empresa. Não sei se eu posso falar empresa. Instituição. Não, instituição. É um logotipo de uma instituição. E ela é uma instituição brasileira, então eu não posso escrever em inglês, certo? Então, só fazendo a leitura da imagem, eu já sei mais ou menos o que é um logotipo, tá? Então, é uma marca, um símbolo, aquilo que representa. Time de futebol tem logo. Sim. Marca de roupa tem logo. Uhum. Né? Então, vários objetos aí têm um logotipo e representam aquela marca. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos olhar vamos ler um texto. O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é o skimming. Você vai fazer a leitura da imagem, que eu já li com vocês a imagem, tá? Você vai olhar o título, olhar a fonte, para te ajudar a entender a ideia geral do texto. Então, você tem aí 1 minutinho para você fazer o skimming e você dizer qual é a ideia geral do texto, tá? O diretor vai colocar ali, tá certo? Então, você vai dar uma olhada lá, na imagem que está ali do lado, não sei se é o canto direito ou esquerdo de vocês, no meu, acho que é o esquerdo de vocês. O título bonitinho, certo? Deu um print aí na tela? Eu espero que tenha dado. Dá um print e agora ele vai colocar 3 perguntinhas para vocês ali. What is the main idea of the text? Qual a ideia principal do texto? What is the title? Qual é o título? Where is this logo from? E de onde é esse? Logotipo? Logotipo, tá? Então, dá um print nas 3 perguntas e ele vai voltar ali no texto um pouquinho para vocês procurarem essa resposta. Então, a primeira, what is the main idea? Qual é a ideia principal do texto? What is the title? Qual é o título? Where is this logo from? Acho que eu vou dar 2 minutos, né, Ed? Eles estão sem o texto. Uhum. Mas aí a gente alterna um pouquinho entre as perguntas e o texto e dá para responder. Será que dá? Mas vamos dar 2 minutos, né? Se vai alternando o diretor entre o texto e a pergunta, viu, gente? Como vocês não têm o caderno do aluno, ele vai alternando entre o texto e a pergunta para vocês conseguirem. E procurem dar as respostas juntas. Se você conseguiu só uma, no problem, não tem problema, tá?
2, ok. 3, wonderful. Se você conseguiu 3, maravilhoso, tá? Não importa a quantidade, o importante é estar tentando, ok? See you later, te vejo daqui a pouco. Espero que vocês tenham conseguido. Nós estamos dando um jeitinho aí para vocês terem mais tempo para ler, porque sem a apostila eu sei que vai ficar um pouquinho difícil. O que eles responderam, Ed? Vamos lá. O Henrique respondeu a primeira, Civil Defense, a segunda também, e a terceira colocou São Paulo. O Bruno Silva, significado da defesa civil. Number 2, Civil Defense. E a 3, Organização da Defesa Civil. A Vitória respondeu significado da defesa civil, Civil Defense e Organização da Defesa Civil. E o Pedro respondeu a terceira, From Estado de São Paulo. Ele tentou responder em inglês. Ok, agora eu vou mostrar para vocês uma técnicazinha para ajudar vocês a responderem em inglês. Eu acho que eu já falei em algumas outras aulas, tá? O que eu vou fazer? Eu acho que vocês já aprenderam double question, que é isso aqui que vem no início da frase, que significa o quê? Tá? Isso, você vai localizar o verbo da pergunta. O verbo é o is, que é o verbo to be que vocês já conhecem. Então, o que vem antes do verbo, eu corto, não aparece na resposta. The main idea of the text é o sujeito. Eu posso deixar isso aqui na resposta, ou se eu achar que é muito grande, eu posso substituir por um pronome, que é o it, tá? Aí vai o jeito que você quer. Aí eu coloco it, qual é o verbo da pergunta? Is, it is, e aqui a ideia principal do texto. No caso aqui, vou fazer a mesma coisa, ó. O double question não aparece na resposta, que ele significa o quê? Ou vou localizar o verbo, que é o verbo to be, tá? Aqui eu dei uma erradinha, tá, gente? Como não dá para apagar, eu risquei aqui. E aqui seria o sujeito, tá? Também posso substituir por it, mas eu não usei o it, eu vou usar o the title. Então, o sujeito da pergunta é o sujeito da resposta. O verbo da pergunta, o verbo da resposta, e aqui a informação, tá? Então, sempre façam isso na hora de responder. Localiza o verbo, começa pelo verbo. Tira o que vem na frente, que é o double question, localiza o sujeito. O sujeito da pergunta é o da resposta. O verbo da pergunta é o verbo da resposta. Isso ajuda bastante na hora de responder. Vamos checar a resposta e dar um print, né, Ed? Sim, porque depois vocês se organizam, colocam no caderno a resposta. A resposta, quando o caderno do aluno chegar, você já teve a aula, vai poder arrumar direitinho o caderno do aluno, porque essas perguntas eu tirei lá do caderno do aluno. Ok? Vamos lá dar uma olhadinha? What is the main idea of the text? Qual é a ideia principal do texto? It is about civil defense. É sobre defesa civil. What is the title? The title is Civil Defense. Where is this logo from? De onde é esse logotipo? This logo is from Defesa Civil. Esse logotipo é da Defesa Civil. Vocês viram que na questão 3, eu não traduzi para o inglês?
porque ela está no logotipo escrito em português, tá bom? Então, agora, nós vamos para o próximo slide. Nós falamos bastante de cognates. Eu acho que já estou um careca, né, de ouvir de cognates, né, Ed? Sim, desde o sexto ano. E eu espero, né, que desde o sexto ano vocês ouçam, tenham escutado sobre o cognates. Então, vamos colocar lá a definição de cognates. Cognates are words that exist in two languages. Cognatos são palavras que existem nas duas línguas, That are spelled exactly que são soletradas ou escritas exatamente, or almost exactly the same way ou quase exatamente da mesma forma, and have the same meaning. e têm o mesmo significado. Então, cognates são palavras que são parecidas com o português, né? Elas podem ter a mesma grafia, ser escrita do mesmo jeito e a pronúncia ser diferente, tá? Acho que deu para compreender, não é? Agora, nós vamos para o texto e vocês vão fazer o quê? Vocês vão no primeiro parágrafo, vocês vão retirar do primeiro parágrafo os cognatos que vocês encontrarem no primeiro parágrafo. Vamos fazer só do primeiro, porque para ajudar vocês, né? Tá sem a apostila, o primeiro parágrafo acho que dá para localizar os cognatos. Então, você tem um minutinho aí no chat para você escrever quais são os cognatos do primeiro parágrafo. Aí é um parágrafo só, tá? É um parágrafo só, gente, mas não tem problema. Tenta localizar o maior número possível de cognatos. Lembre-se, palavras parecidas com o português, ok? See you later. Vejo vocês daqui a pouco. Estou aqui também acompanhando no chat com o Ed. E aí, Ed, foram muitas respostas, né? Sim, olha, o Arthur respondeu Civil, o Gabriel respondeu Society, Human e Public, o Richardson Defense, o Gabriel Society Respond, o Hugo Human, o Breno Self e o Rafael Civil. Olha aqui, prevention, gente, ó. Prevenção. O shan, ele é o nosso sufixo ação. Então, toda vez que ele aparecer, aqui, ó, o shan, que eu vou até escrever aqui, ó, esse aqui, ó, significa ação. Você vai pegar essa parte da frase, da palavra, e vai juntar com ação. Prevenção. Civil, igualzinho, só vai mudar a pronúncia. Society, a mesma coisa ali, ó, tá? Esse site aqui é o DAD. Sociedade, tá? Então, aí são algumas técnicas para ajudar vocês na hora de ler um texto. Os cognatos, né, e as pistas textuais são muito importantes na hora de ler um texto. Isso mostra o como é fácil ler inglês, né? Basta a gente aplicar as estratégias de leitura. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer agora o scanning, que é uma leitura um pouco mais detalhada do texto. Lembra do que era o scanning? Nós já fizemos o skimming, olhamos a imagem, vimos o título, sabemos que o título vai falar sobre defesa civil. Eu ainda não criei uma noção do que é uma defesa civil. Eu ainda estou confundindo com algo ligado à polícia, né? Mas daqui a pouco eu vou fazer esse scanning, que é uma leitura mais detalhada para eu entender qual é o assunto principal do texto, tá?
Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o uso dos cognatos para te ajudar, que são as palavras parecidas com o português. Tenta ler o parágrafo inteiro e aquilo que você não souber, tenta fazer uma inferência, colocar o que você acha que é. E depois, quando você tiver um tempo, você lê o texto novamente, vai lá no dicionário e tenta descobrir qual é o significado. Então, o diretor vai colocar aqui na tela a nossa pergunta. According to the text, De acordo com o texto, what are 5 actions quais são as 5 ações taken by the civil defense for protection? tomadas pela Defesa Civil para proteção? Então, olha a dica da pergunta, gente. Ele está pedindo 5 actions, 5 ações. Então, você tem que achar no texto 5 coisinhas ali. Então, vai lá no texto e procura a sequência do que são essas 5 actions. Então, o diretor vai deixar o texto aí bonitinho para vocês. Depois, ele vai para a pergunta e ele vai ficar jogando aí o texto e a pergunta para vocês conseguirem responder. Respondam tudo inteiro no chat, tá? Para facilitar ali para o Ed. 1 minutinho, acho que dá, né? Acho que sim. Acho Tranquilo. que 1 minuto dá para vocês lerem, tá ok? Que nós vamos ir e voltar nesse texto várias vezes, ok? See you later, te vejo daqui a pouco. Eu acho que não foi fácil, mas também não foi 100% difícil, né? Deu para encontrar. Sim, a maioria respondeu a mesma coisa, Antônia. A Vitória, o Rodrigo, o Thomas responderam Society Defense, Prevention, Preparation e Response. É verdade, ó, que a maioria respondeu certo, sim. Tá vendo como foi fácil? Só pegar um pedacinho ali da pergunta, encontrar 5 sequências e ajudou vocês a responderem. Vamos colocar a resposta para vocês e dar um print, viu, gente? Olha aqui. The 5 actions taken by the Civil Defense for protections are. Eu poderia responder de 2 formas. Pegar a mesma sequência que estava lá na pergunta, como eu mostrei aqui no slide, ou colocar they are, tá? Então, essas eram as 2 possibilidades de resposta. Agora, o diretor vai colocar a resposta que eu escolhi, que era a mais fácil, tá? Eu fui preguiçosa agora, né, Ed? Peguei a mais fácil. They are prevention. Elas são prevenção, Mitigation. mitigação, Preparation. preparação, Response. responsividade E recovery. recuperação. Isso. A palavra mitigation, eu confesso que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela é usada... Você já ouviu essa palavra? A gente escuta bastante em história em quadrinho, né? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido essa palavra em português. É o verbo mitigar, né? É dar leveza, não sei, esmiuçar, facilitar, né? Essa é a definição de mitigação. E qual é a da história em quadrinho, que eu não sei? É porque tem uma equipe de heróis que chama Damage Control. Então, quando tem um dano, eles tentam diminuir os danos. Então está relacionado, Sim. né? É diminuir, dar uma leveza, quebrar as dificuldades. Esse é o sentido de mitigação, tá? É uma palavra nova para mim, para vocês também deve ser. Aqui eu tenho a definição das 5 ações na atividade 3. Gente, dá print. Depois você organiza o seu caderno, porque o caderno do aluno, quando chegar, essa é a primeira lição do caderno do aluno, tá? E aí já vai estar bem organizadinho para ajudar seu professor. Então, nós vamos dar a definição dessas 5 ações para nós fazermos o nosso próximo exercício. Então, vamos lá. Match
On the chart, each action taken by civil defense according to its objective. Então, relacione no chart ou na tabela cada ação tomada pela defesa civil de acordo com o seu objetivo. Prevention. Prevenção. Actions taken in order to predict, prevent or prepare the community. Ações tomadas com o objetivo de prever, prevenir ou preparar a comunidade. Mitigation. Mitigação. Actions taken in order to minimize the damages during specific events. Ações tomadas com o objetivo de minimizar os danos durante eventos específicos. Preparation. Preparação. Actions taken in order to capacitate human resources. Ações tomadas com o objetivo de capacitar os recursos humanos. Response. Responsividade. Actions taken in response of unpredicted or predicted events. Ações tomadas em resposta a eventos não previstos ou previstos. Recovery. Recuperação. Actions taken in order to help community and specific events. Ações tomadas para ajudar a comunidade depois de eventos específicos. Então, essa daqui são as definições das 5 ações. Nós temos um exercício ali, ele é um pouquinho chatinho, tá? Ele tá grande. O que eu vou usar? Eu também fiz esse exercício em casa para saber se vocês conseguiriam realizar. Eu olhei as imagens. Eu achei que as imagens iriam me facilitar, né? E realmente me ajudaram. Então, você tenta olhar a imagem e verificar dessas 5 ações, qual é a que está ali. Por exemplo, a primeira, põe para mim, diretor, por favor. A primeira imagem, eu vejo um barco, né? E uma água. Né? E está escrito lá, help people during flood events. Ajudar pessoas durante enchentes. As enchentes. Qual é a ação que eu vou usar? Prevention, mitigation, preparation. Então, você vai olhar a imagem e vai tentar colocar o número referente ao que eu acabei de falar no slide anterior. Então, diretor, também vou pedir para você colocar o primeiro slide, eles vão dar uma olhadinha ali, vão dar uma anotada e vão jogar aqui para o segundo exercício. A minha sugestão foi o que eu fiz, gente. Eu olhei a imagem e, de acordo com a imagem, eu fui colocando o número. Eu achei mais fácil para mim. Inclusive, porque eu tenho problema de visão, até a imagem dificultou para mim, para olhar, viu, gente? Então, observa bastante a imagem e tenta colocar. Então, põe de novo ali para mim, por favor. Então, no primeiro slide, no slide anterior, você vai colocar number 1, prevention, se for prevenção. 2, mitigation. 3, preparation. 4, response. E 5, recovery. Então, você vai enumerar ali de acordo com o que você acha. Se se é uma ação de prevenção, se é uma ação de mitigation, de facilitar, se é de preparação, se é de tomar uma responsabilidade, né, de prever aquele evento, tá certo? Ou de, num determinado recovery, se numa determinada ação, se é para ajudar a comunidade. 1 minutinho, acho que dá, né? Sim, com Tá? certeza. Pessoal, não se preocupe, don't worry, não se preocupe, tá? É realmente um exercício um pouco mais difícil e nós vamos fazer juntos depois, tá? Então, 1 minutinho para você tentar fazer. See you later, vejo vocês daqui a pouco. Eu também estou acompanhando aqui no chat. Você pegou alguns aí, Ed? Sim, claro. Então, ó, a Yasmin falou que a primeira é defense, a segunda preparation, a terceira mitigation. A Beatriz falou que a primeira é defense, o Thiago falou que a
Peraí, deixa eu ver. O Kevin, ele falou que é da ordem é Defense, Preparation, Response, Protection. E é isso. Isso, foi a mesma resposta da Isadora Giovanna. Ela também respondeu Defense, Preparation, Response, Protection e Civil Defense. Ok? Então, vamos ver as respostas ali, gente. Number 4. Então, é a número 4. Number 4, que é Response. A segunda imagem é number 3. Preparation. Então, eles estão se preparando ali para um evento. Number 5, Recovery. A quarta é a number 4, Response, né? A quinta imagem é number 1, Preparation. E a sexta imagem é Mitigation. A sétima é a number 2, Mitigation também. E a última é number 1, que é Prevention, tá? Então, era um exercício um pouquinho mais complicadinho para a gente fazer, então, né, eu nem peguei muito no pé de vocês, porque realmente é um pouco mais difícil, precisa de um pouquinho mais de vocabulário. Mas nós vamos retomar numa outra aula e vamos continuar falando sobre esse assunto, ok? Então, agora, o que nós vamos fazer? Tem uma perguntinha aqui para vocês na tela. Então, nós vimos que defesa civil, o que é, Ed? A gente pode falar que é da prevenção, da prevenção, controle de danos, o que vem antes e o que vem depois. Isso. Então, a defesa civil, quando tem uma catástrofe natural, ela serve para fazer o quê? Para fazer a prevenção, né? Para facilitar a vida do cidadão, né? Que mais ali? Se responsabilizar, organizar, né? Sim, eles colocaram, aqui tem até a questão da campanha da dengue, né, que faz parte. Isso, faz parte da defesa civil. Então, a defesa civil é para isso. Quando tem uma catástrofe, eles nos ajudam, né, a solucionar, a prever esses eventos. Então, isso é defesa civil. Que está relacionada à nossa próxima pergunta ali. Por favor, diretor. In case of natural disaster. No caso do desastre natural, Is your city well prepared? a sua cidade está bem preparada? A. Yes, it is. Sim, está. B. No, it isn't. Não, não está. C. I don't know. Eu não sei. Então, você vai lá no chat, eu não vou dar 1 minuto não, tá? 30 segundos eu acho que dá para você responder. O diretor vai deixar ali na tela e você vai responder. Na sua opinião, você acha que a sua cidade está preparada, né, para um evento aí? Que horror, né? Falar de uma catástrofe. Mas tudo é possível, né, gente? Você acha que a sua cidade está preparada? Então, respondam para a gente, 30 segundos. O que eles responderam, Ed? Most of the students, a maioria dos alunos está respondendo C and B, ou falando no it isn't, ou I don't know. Então, agora você vai fazer o quê? Você vai fazer vai pesquisar e você vai fazer um pôster. Pode pôr para mim ali, por favor? Então, vocês vão vão criar um pôster, né, com esses 5 tópicos que nós acabamos de ver, alertando, baseado na defesa civil, alertando a comunidade e dizendo o que a defesa civil é capaz de fazer e ele faz por nós. Nossa aula chegou ao fim. Vocês vão receber um link aí no final da aula para vocês avaliarem as nossas aulas. Vocês podem dar sugestões, nós vamos tentar atender. Tem coisas que nós podemos fazer e coisas que nós não podemos mudar. Ah, mas e o tema da aula? É do caderno do aluno, isso eu não posso mudar, tem que ser esse mesmo. Música, não tenho como trabalhar por causa dos direitos autorais, mas nós vamos tentar melhorar, né, Ed? É isso aí. Qualquer sugestão é válida. Bye, bye. See you later. Vejo vocês depois. See you.